Olá, muito boa noite. Meu cumprimento a todos. É muito comum a gente, em conversas que travamos nos mais diversos ambientes, ver o assunto dos problemas que as civilizações enfrentam de um modo geral. Umas entram em decadências, outras sobem. Isso é fato, é um fato histórico. E a nossa não é diferente. E, e sempre existe um motivo para que a civilização progrida ou entre em decadência. Muitas vezes não é um, um caso muito nítido, explícito ou claro para os historiadores, mas é sobre esse assunto que eu quero hoje fazer alguns comentários e algumas divagações sobre esse tipo de coisa. Então, o que a gente pode constatar é que em todas as civilizações, de um modo explícito e outras nem tanto, as sociedades sempre foram compostas por quatro castas diferentes, que podemos caracterizá-las assim de um modo didático em servos, burgueses, a aristocracia guerreira e os líderes de autoridade espiritual. E por casta aqui não devemos entender uma divisão artificial e arbitrária, como é muito usual fazer, mas entender esse termo como um laço que reúne pessoas com interesses e vocações idênticas. É essa a função, essa verdade mesmo, podemos chamar assim, que define cada casta e não o contrário. Não se trata de privilégios e de formas de vida fundadas em monopólios e baseadas numa constituição social mantida mais ou menos artificialmente. O verdadeiro princípio que fundamenta essas instituições é que não existe um modo único e genérico de viver a sua própria vida, a não ser um modo espiritual, quer dizer, como guerreiro, burguês, servo. É evidente que nessa organização, olhando sob um ponto de vista puramente espiritual, vão haver modos de vida superiores e modos de vida inferiores, o que vai gerar assim uma dependência destes em relação àqueles, e que é um sistema que, que vai caracterizar uma hierarquia. Em todo o organismo são e normal, esse fato é verificado. Esse fato de relações claras e normais de participação e subordinação. Podemos fazer uma analogia com o nosso próprio corpo, que
que não apresenta uma condição sã e normal quando o elemento físico, que podemos fazer analogia com os servos, ou a vida vegetativa, que podemos dizer que representam a burguesia, ou a vontade impulsiva e não controlada, que seriam os guerreiros, quando esses assumem a decisão ou a direção na vida do homem, e nesse caso surge o caos. Só quando o espírito constitui o ponto central de referência para as demais faculdades, mesmo mantendo estas faculdades de algum modo uma autonomia que lhe é natural, mas de modo parcial, e aí então tudo permanece em ordem. Quando o ponto de referência se desloca do princípio espiritual para qualquer uma outra dessas classes, quer seja a servil, a burguesa ou a guerreira, vai haver uma degeneração do sistema. Vai continuar havendo uma hierarquia, mas de uma forma totalmente deformada, podendo se transformar num sistema onde a visão da vida própria de um servo orienta e sustenta todos os demais elementos do conjunto social. Na história do Ocidente, esse processo de degeneração é perfeitamente perceptível no plano político. Os estados sacro-aristocráticos foram substituídos por estados monárquico-guerreiros, e estes, por sua vez, foram substituídos e ultrapassados por estados fundamentados em oligarquias capitalistas, formadas pelas castas que podemos caracterizar como burguesas e de mercadores, e finalmente esses estados foram substituídos por estados com tendências socialistas, coletivistas e proletários, que podemos assimilar às castas de servos. Então, cada uma dessas formas de Estado constituíram um tipo de civilização diferente, e cada um com seu significado fundamental de existência. Se na era dos chefes espirituais eram expressadas forças que correspondem no homem ao caráter e à personalidade espiritualizada, na era dos mercadores e servos predominam as forças correspondentes às energias que definem no homem o elemento físico, instintivo, telúrico, ou simplesmente o orgânico vital, como ocorre na era dos guerreiros. O que estamos presenciando neste século atual é a era caracterizada por guerreiros degenerados. Estamos sendo geridos por elementos hierarquicamente inferiores,
pertencem, sem dúvida, à última casta. Há uma evocação, um desencadeamento de forças puramente instintivas, pessoais, coletivistas e irracionais, que têm como consequência uma agressão e uma regressão na personalidade do indivíduo, o qual chegou a um nível tão baixo que está condicionado a viver numa tal situação de uma forma totalmente passiva ou sob a sugestão de mitos e impulsos passionais que lhe são trazidos, ou eu diria mesmo sendo impostos de um modo totalmente massivo e involuntário, através dos mais diversos meios de comunicação. Então, para que possamos enfrentar esse enorme problema humano, temos que nos preparar primeiramente no plano espiritual. Precisamos ver tudo isso de uma forma clara e firme, de um modo que o nosso intelecto e a nossa energia possam ser orientados até a solução mais elevada, que é a única que convém. É por isso preciso espiritualizar o nosso ímpeto guerreiro. Precisamos desenvolver em nós o espírito heróico, no seu sentido mais elevado. Precisamos acordar em nós aquele herói adormecido, aquele herói que está adormecido dentro de cada um de nós, aquele espírito do herói que abandona o comodismo da sua vida diária e vai de encontro a um tipo de conhecimento transcendente da vida, mesmo que para isso tenha que enfrentar batalhas duras ou mesmo a morte. Essa possibilidade mais elevada, mais espiritual, foi plenamente vivida por grandes civilizações que nos precederam, como a grega e a romana, do qual somos os herdeiros em nosso direito, em nossa cultura, em nossa fé, o que nos prova o seu aspecto constante e universal. Então, é um retorno a esses valores que são atemporais e que o mundo atual necessita urgentemente. Nosso mundo, nossa civilização, não necessita mais de mais erudição, de mais ciência, de mais tecnologia. Necessitamos simplesmente de mais espírito. Enfim, eram essas considerações que eu queria trazer até vocês. O meu cumprimento a todos e até uma próxima, se Deus quiser.